1.5 do nosso curso de Direito Administrativo 2018. Vamos falar aqui de técnicas administrativas. O que eu vou trabalhar com você nesse vídeo? Vamos definitivamente estabelecer para você o que é descentralização, todas as suas possibilidades, e aí a gente vai trabalhar outras duas técnicas importantes que você conheça: centralização, desconcentração. Muito cobrado em prova, assunto muito fácil. É aquele tipo de assunto que eu costumo dizer o seguinte: se você errar, tu tá ficando para trás, porque os outros candidatos com certeza vão acertar. Esse assunto é muito tranquilo. Ao mesmo tempo, ele é tão fácil que tem muita gente que se enrola. Tem muita gente que não dá a mínima para ele. Ah, isso aqui é mole. Pô. Aí chega na hora da prova, ele investe descentralização, desconcentração. Por isso que eu quis fazer toda essa apresentação para você, para a gente poder entrar aqui efetivamente nessas técnicas. Tá? Então isso aqui é fácil, tá? Presta bem atenção. O que é centralização? Aliás, o que é uma técnica administrativa? Técnica administrativa é a forma que a administração pública tem de fazer com que as coisas ocorram, que a atividade pública seja exercida de uma forma organizada. Então você já viu, aqui estão as três formas, você já viu que a descentralização é uma das formas que nós temos. Porque a descentralização, ela traz consigo a ideia de que eu vou transferir para uma outra pessoa, uma administração um pouco indireta, e você vai ver aqui pessoa particular também. Nós vamos aumentar essa visão, vamos ampliar esse acesso. A descentralização é quando você transfere para uma outra pessoa a execução de uma atividade para atingir eficiência, tal, blá, blá, blá. É uma técnica administrativa. Outra técnica seria simplesmente não transferir para ninguém, deixa comigo. A administração direta resolve. E essa técnica chamaria-se centralização. Fica fácil. A centralização é quando a própria entidade que recebeu a atribuição faz. É quando eu vou trocar a receita do chuveiro. Isso é centralização. Deixa comigo. É obrigação minha? Deixa que eu resolvo. Quando eu falo, putz, é obrigação minha, mas eu tenho tanta coisa mais importante, eu não posso me ocupar de meras formalidades, eu não tenho competência geral para fazer isso, eu não vou conseguir atingir a plena eficiência, vamos passar para outro. Aí você tem a descentralização. Sacou a jogada? Bem tranquilo. Centralização está no centro, está em quem é obrigado. Descentralização saiu de quem tem obrigação, saiu do centro e foi para outra localidade. Nesse slide aqui, eu queria que você entendesse bem a desconcentração. Porque aí sim a desconcentração é um pouco mais complicada. Porque o que é desconcentração? Deixa eu colocar aqui para você o seguinte: união. Perfeito? O que eu estou te mostrando o tempo todo? Ah, União, você tem que prestar serviço postal. O que a União fez? Descentralizou para os Correios. A União, você tem que prestar o serviço financeiro. O que ela fez? Descentralizou para o Banco Central. A União, você tem que tomar conta do fomento e acompanhar, sei lá, toda a produção cinematográfica. Aí, descentralizou para a Ancine. Tem que tomar conta de serviço de telecomunicação. Descentralizou para a Anatel. Sabe essa enrolação toda? Beleza. Deixa eu apagar, porque eu quero te mostrar uma coisa. A União, ela tem, constitucionalmente falando, ou seja, como administração pública direta, a obrigação de oferecer o serviço de saúde. Só que, o que a União fez? A União não criou uma ANSA, a Agência Nacional de Saúde, ANSAL, sei lá. A União, ela se preocupou em desenvolver o programa de saúde, e esse programa de saúde, ele é todo ocupado, ele é todo, vamos dizer assim, regulamentado, controlado pelo Ministério da Saúde, e não por uma entidade especificamente especializada na área de saúde. O que a União fez? A União preferiu manter dentro da sua característica, dentro da sua obrigação, né, a prestação daquele serviço de saúde. A mesma coisa com a educação, o Ministério da Educação, o MEC. Eu não desenvolvi uma outra entidade, eu não criei, eu não autorizei uma outra pessoa. Eu mantive dentro da minha própria estrutura. Só o que eu fiz foi passar para guarde isso, órgão, a prestação do meu serviço. Só o que eu fiz foi desmembrar a prestação da atividade. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Quando a União, de novo, ela cria diversos ministérios, cada um tomando conta de uma coisa, cada um vai gerir toda a sua composição interna, Ministério da Justiça, Ministério da Saúde, Ministério da Agricultura e Educação. Quando você for Ministério do Trabalho, quando você faz toda essa composição, você não está criando uma entidade através do processo de descentralização dizendo, toma conta disso. Não, é a própria União que está cuidando. Só que óbvio que a União não vai ficar presa
respondendo por tudo. Então a União, o governo federal, ele cria ministérios para dar para esses ministros, para essas pessoas que compõem o ministério, aquela atribuição de executar. Só que aqui é que está a jogada. Esses ministérios, eles não são novas pessoas jurídicas, como é o caso da descentralização. A grande marca da descentralização é que todos os caras que são criados ou autorizados, eles são novas pessoas jurídicas. A União é uma pessoa jurídica de direito público, falaremos disso na próxima aula, tá? O Estado é uma pessoa jurídica, a Ancine é uma pessoa jurídica, o Banco Central, a CVM é uma pessoa jurídica, a CETERB aqui em Blumenau, mas um ministério não é. Quando o prefeito da sua cidade distribui lá as atribuições da prefeitura através de seus secretários, você está tendo o quê? Você está tendo a criação de novas pessoas jurídicas? Não, porque esses caras são a prefeitura. Aqui existe hierarquia, aqui existe subordinação, porque esses caras só fazem de acordo com a vontade do prefeito e da prefeitura. Esses caras só vão agir de acordo com a vontade da União, a hierarquia, a subordinação. Então, olha que interessante. Primeira coisa que eu me pergunto, tem criação de pessoa jurídica? Não, então não é descentralização. Tem hierarquia? Tem. Tá aí mesmo que não é. Então, como é que eu vou chamar isso? Um ente centralizado que resolve manter-se centralizado, mantém centralizado nele a obrigação, porém, ele vai se, guarde essa frase, desmembrar em órgãos por devido cuidado daquela atividade pública. Quando você tem órgãos públicos, quando você tem esse desmembramento de novos órgãos, você tem o que a gente chama de desconcentração. Deixa eu apagar a bagunça aqui. O que significa desconcentrar? Quando você centraliza, ou quando você descentraliza, não importa, você concentra a prestação de serviço. Tá? Guarda a palavra, não estou falando concentração, estou falando concentra. Por exemplo, se a União recebe atribuição e ela presta, está centralizado nela, está concentrado nela. Se a União recebe a atribuição, mas ela passa para outro, ela descentraliza, mas ela concentra naquele cara toda a prestação daquela atividade. Beleza? Aí é que está a jogada. Quando a União centralizada, toma cuidado, tá? Porque isso que eu estou te falando aqui é só para facilitar o entendimento, porque a concentração em si estaria dentro da centralização de uma forma direta. Mas quando a União ela pensa no seguinte, vou deixar com que outros prestem serviço, mas esses caras têm que estar sob a minha batuta, sob a minha direção. Eu tenho que continuar hierarquicamente acima, eu tenho que continuar com eles subordinados a mim. Então, eu não vou criar uma nova pessoa jurídica. Eu vou estabelecer a criação, o surgimento de um órgão público. Quando você fala em desconcentração, desmembramento é a primeira palavra que você tem que guardar no coração e órgão é a segunda palavra que você tem que guardar no coração. Porque quando você faz uma questão de concurso, vai vir assim, é uma técnica que permite a entidade pública desmembrar. Opa, peraí, desmembrar, se apareceu a palavra desmembrar, amigo, você já está perante uma desconcentração. Que permite a entidade pública, através de órgãos, falou órgãos, você está perante uma desconcentração. Porque aqui que está pegado, o que é a desconcentração? É quando você se mantém o responsável, só que dentro da sua organização você vai coordenar essa distribuição toda. Então você está apenas atribuindo a um ou a outro a prestação de serviço, delegando competências, mas você tem todos ligados ainda à entidade maior. Então, na verdade, quando você fala do Ministério da Saúde, você está falando do governo federal, né? Quando você fala do Ministério do Trabalho, você está falando do governo federal, você está falando da União, que é a entidade representativa do governo federal internamente. Então, essas duas palavras são mágicas. Toda vez que você vê falar em desmembramento, você vê falar em órgãos, e normalmente tá, isso aqui vem na mesma frase, desmembrar em órgãos, desmembramento em órgãos. Né? Aí pode ser que não apareça a palavra desmembramento, porque né, parece, né? Mas vem órgão. Isso é desconcentração. Sabe por quê? Porque nós adotamos no Brasil uma coisa chamada teoria do órgão. E acredite se quiser, a teoria do órgão é responsável por explicar o que é um órgão público. Essa teoria me diz, e eu vou te falar de uma forma bem carinhosa, que o órgão público é um mendigo. O que eu quero dizer com isso? O órgão público tem personalidade jurídica? Não. O órgão público tem vontade própria? Não. O órgão público tem patrimônio próprio? Não. Porque quando a União desconcentra no Ministério da Saúde, é a União que fornece tudo para o Ministério da Saúde.
É a União que vai mostrar para o Ministério da Saúde qual é a vontade dela, como que ele tem que agir. É a União que vai oferecer o patrimônio para o Ministério da Saúde. Se a União quiser, a qualquer momento, ela pode desfazer o Ministério. Você quer um exemplo legal? Vídeo Ministério do Trabalho e Ministério da Previdência Social. Nós tínhamos eles dois. Depois uniu tudo numa coisa só. Aí depois separou. Depois uniu. Atualmente nós temos o Ministério do Trabalho e Previdência Social. Pode ser que você veja esse vídeo daqui a alguns meses e mude. Porque quando você tem uma desconcentração, você pode fazer essa reorganização de uma forma mais prática. Né? Porque, cara, quando eu crio uma autarquia, eu tenho que editar uma lei criando. O que é o princípio da simetria legal do direito constitucional te ensina? Se lei ordinária cria, somente lei ordinária desfaz. Então, se eu criei uma autarquia por lei, eu vou ter que desfazer essa autarquia através da edição de outra lei. Agora, por quê? Porque a pessoa jurídica, eu estou criando uma nova pessoa jurídica e eu estou desfazendo essa pessoa. Quando eu falo em desconcentração, é reorganização. Então, o prefeito, através de um mero decreto, um ato administrativo simples, ele vai lá e vai fazer uma secretaria, vai desfazer a secretaria, vai pegar a secretaria, vai passar para outra, vai unir secretarias, vai desmembrar secretarias. Então, quando você tem um órgão público, é isso. Eu costumo dar um exemplo também, por exemplo, dentro da composição do Ministério da Justiça, você vai ter lá a Polícia Rodoviária Federal, Ministério da Defesa e de Justiça. A Polícia Rodoviária Federal também não se desmembra em delegacias. Você tem a Receita Federal. Aí você já está indo para a administração indireta. Por isso que é importante também você observar que a desconcentração pode ocorrer na descentralização, não tem problema. Não tem a delegacia de Receita Federal? Não tem aí na sua cidade? O que é isso? Eu não estou criando novas pessoas jurídicas que vão ter autonomia e vontade própria. Não. Eu estou criando novas... Eu estou, melhor, desmembrando uma pessoa jurídica já existente, a Receita Federal, perdão, e que essa pessoa jurídica ela vai fazer o quê? Ela vai conduzir como que as delegacias vão prestar seus serviços. A mesma coisa na PRF, a mesma coisa no Banco do Brasil, que tem suas agências, a mesma coisa na Caixa Econômica Federal, nos Correios. Então, é por isso que eu brinco com isso. A teoria do órgão me diz que o órgão público é um mendigo, porque ele não tem personalidade jurídica, então não se cria uma nova entidade, ele não tem patrimônio próprio, o patrimônio advém daquela própria entidade que desmembrou e fez com que o órgão público surgisse, ela não tem vontade própria, ela segue a vontade do seu superior, não tem nada. Então, a desconcentração, ela se explica completamente pela teoria do órgão. Eu queria que você levasse isso para a prova. Tá, mas como é que eu vou identificar se eu estou falando de desconcentração ou descentralização? A primeira coisa, você tem que observar se é criada uma nova pessoa jurídica ou não. Claro que a sua banca não vai falar, criando uma nova pessoa jurídica. Mas se ele falou, criando uma autarquia, criando uma fundação pública, eu tenho uma nova pessoa jurídica. Se ele não fala que houve a criação, a edição de uma lei para surgir aquele... Então eu estou perante um desmembramento que não está criando nada. Apenas está reorganizando competências. Então eu posso dizer para você, posso afirmar que eu estou perante uma desconcentração, porque não há nova pessoa jurídica. Não existe. Enquanto aqui na descentralização existe uma nova pessoa jurídica. E uma das coisas legais, quando eu descentralizo, eu dou autonomia para o cara. Aqui não tem autonomia. Não existe subordinação, aqui existe. Não existe hierarquia, aqui existe. Então a desconcentração é só isso. A desconcentração é uma reorganização interna. Para poder atender melhor a necessidade do povo, para poder atender... Você pode guardar como quiser. Eu gosto sempre de falar isso. Por que a Polícia Rodoviária... sei lá, vamos até mudar aqui. Por que o Banco do Brasil cria uma agência em cada buraco que você vai? E eu falo cada buraco no bom sentido, porque tem umas cidades que são buracos e tem Banco do Brasil. Eu já morei, né, em algumas. Mas é no Rio de Janeiro que eu digo. Quando você vai para esse buraco, você vai nessa agência, melhor dizendo, você está simplesmente indo para quem representa o Banco do Brasil. Você não está indo para uma nova pessoa jurídica que tenha a autorização do Banco do Brasil a agir em nome dela. Não é. Você está dentro do Banco do Brasil. Então, as vontades que aquela agência está atendendo são as vontades da pessoa jurídica central. Aí eu costumo dizer que é o quê? É só para poder atender melhor a população. Ao invés de você ter que sair de Blumenau para ir para Florianópolis, no Banco do Brasil, eu tenho um aqui, no próprio Blumenau. Ah, mas a central não é em Blumenau. Óbvio, porque é só um órgão público. Tanto que a qualquer momento o Banco do Brasil pode chegar e desfazer aquela agência. Ah, vamos tirar aquela agência dali, vamos levar para outro lugar, então vamos acabar aquela agência, está tudo certo. Tá tranquilo? O povo que se dane. Isso é desconcentração. Quando você fala, para a gente poder fechar,
Em descentralização, eu preciso muito que você entenda que a descentralização ela pode ocorrer por dois meios. A chamada descentralização por outorga ou a descentralização por delegação. Alguns também chamam de descentralização por serviço ou descentralização funcional. Tá? É a mesma coisa que descentralização por outorga. Outros gostam de chamar a descentralização por delegação como meramente descentralização por colaboração. Tudo sinônimo no final das contas, tá? Tudo significa a mesma coisa. Deixa eu te explicar isso aqui. Você lembra que eu te falei que quando a administração pública direta cria a administração indireta, eu estou realizando uma descentralização? Só que é importante você entender que dentro da administração indireta você vai encontrar pessoas jurídicas de direito público e você vai encontrar pessoas jurídicas de direito privado. Qual é a diferença, Dalmo? No caso da PJ de direito público, a gente falou sobre isso já, mas no caso da PJ de direito público, ela vai ser totalmente regida pela lei pública, pelo sistema público, pelo regime jurídico público. No caso da PJ de direito privado, ela vai ser gerida pelos princípios administrativos, pelas regras gerais da administração pública, porém, ela também vai ter leis privadas. Essa daqui é a grande explicação do porquê, por exemplo, você faz concurso para o Banco do Brasil. Por que você faz concurso? Porque é uma regra de direito público, aplicável a todos, porém, quando você passa no concurso, você é seletista e não estatutário, que é uma regra de direito privado. Tá? Então, quando você tem a administração indireta, isso a gente vai trabalhar no vídeo específico só de administração indireta, algumas entidades são públicas, outras são privadas. E aqui que está a grande pegada. Eu peço muito cuidado porque isso aqui é a doutrina majoritária. Tá? Então, para a prova, tu tem que levar isso aqui. Quando a administração pública direta, ela descentraliza para uma administração indireta de direito público, nós vamos chamar de descentralização por outorga. Aquela descentralização por cima. Quando a administração pública direta, ela cria ou autoriza uma administração indireta, porém a PJ é de direito Nossa, eu escrevi tudo errado aqui. Privado. Eu escrevo bem, né? Então eu vou chamar de descentralização por delegação. Tá? Toma cuidado, que durante muito tempo a doutrina pensava, se é administração indireta, é outorga. Se é pessoa particular, é delegação. E hoje o entendimento majoritário para a prova é esse. Deixa eu te dar um exemplo. A autarquia é uma pessoa de direito público. Se a União criou uma autarquia, ela está realizando uma descentralização por outorga, porque é de direito público. Se a administração pública direta cria, autoriza uma empresa pública, que é de direito privado, ela está realizando uma descentralização por delegação. Tá? Por que isso é importante? Porque quando ocorre a outorga, nós temos a transferência da titularidade e da execução da atividade. Então, quando você tem a descentralização para uma entidade de direito público, uma autarquia, por exemplo, que é o grande exemplo mesmo, que até porque você vai ver que é a única. Ah, mas Fundação Pública de Direito Público é uma autarquia, nós vamos estudar isso. Você transfere tudo. Então, quando você pensa lá na ANAC, que é uma autarquia, ela tem a titularidade do serviço nacional de aviação civil. Então, do serviço de aviação civil, ela é titular e ela também executa tudo. Então ela vai ter toda a obrigação, não à toa, ela regulamenta, ela dirige, ela autoriza, ela desautoriza. Agora, quando você tem a Caixa Econômica Federal, ela só recebe a execução. Por quê? Porque a descentralização por execução não transfere titularidade. A titularidade continua com a entidade financeira nacional, mas a Caixa Econômica, ela executa. Não à toa, quando foi escolhida a Caixa Econômica como uma entidade de fomento, né, de oferta para evolução patrimonial urbana, né, já que o Banco do Brasil é para rural, tanto que os empréstimos são feitos pelo Banco do Brasil, a Caixa Econômica vide o programa Minha Casa Minha Dívida, que é uma prova de que você tem ali uma utilização da Caixa Econômica para poder atingir a parte urbana e acessar melhores direitos e outras possibilidades por fora, mas empréstimos, né, em geral. Não empréstimos para o rural que fica na mão do Banco do Brasil.
Então a Caixa Econômica ela meramente executa. Deu para entender essa visão? Então, quando você tem a descentralização por outorga, eu transfiro titularidade e execução. Então, ele vira titular, então ele regulamenta, ele dirige e ele também executa. Quando eu tenho a descentralização por delegação, eu só ofereço a execução. Ele só faz, mas ele não regulamenta nada. Você não vê a Caixa Econômica Federal criando uma portaria, porque ela não pode. Criando uma regulamentação, porque ela não pode. O que vem é uma regulamentação do Sistema Financeiro Nacional, né, do responsável pelo Sistema Financeiro Nacional. Então vamos colocar dentro de um exemplo. Vem o Banco Central e dá uma diretriz que a Caixa Econômica tem que seguir, que o Banco do Brasil tem que seguir. Diferente da outorga, que ali a Caixa Econômica teria total possibilidade, titularidade de fazer o que quer. Tá? Então toma cuidado que essa é a composição. Se é administração pública indireta, pode ser delegação. Eu tenho que observar se o ente que está recebendo é de direito público ou direito privado. E também pode ocorrer da administração pública direta falar assim, não, eu não vou criar, autorizar ninguém não. Eu vou passar isso aqui para um particular. Eu vou realizar um processo licitatório para a gente firmar um contrato administrativo com o particular. E o particular executa. Por exemplo, uma prefeitura, quando faz uma licitação para uma empresa privada, uma empresa particular, poder fazer recolhimento de lixo na cidade. O que é isso? Não é uma forma de descentralização? Eu não estou saindo da entidade principal para passar para outro? Então, essa é a chamada descentralização também. Só que a descentralização é por outorga ou por delegação? Aí você tem que pensar. O particular, ele é uma PJ de direito público? Nunca. Não atua, ele é particular. Então, ele é de direito privado. Então, pela lógica, a descentralização também é por delegação ou por colaboração. Tá? Beleza? Show de bola. Deixa eu fechar isso aqui. Show de bola. Deu para pegar bem essa história aqui? Deu para você entender bem essa estruturação aqui? Tá? Só uma última coisa para poder finalizar a conversa. Toma cuidado que quando eu te disse que na descentralização não há hierarquia, descentralização não há subordinação, mas há um controle. O que significa isso? Quando eu descentralizo por outorga, por exemplo, vamos lá, eu criei a ANAC. Quando eu criei a ANAC, eu dei para ela a titularidade de aviação civil. Imagina que a ANAC começa a oferecer serviço de entrega de cartas, serviço postal. Pode isso? Não. Então você concorda comigo que a ANAC está começando a realizar uma atividade fora da finalidade dela? Nesse momento, a administração direta ela pode intervir. Isso é o que a gente chama de controle finalístico. Por quê? Lembra, não há subordinação, não há hierarquia. Então a ANAC ela vai agir independente da União. Ela vai agir por vontade própria, ela tem autonomia administrativa, ela tem autonomia legislativa não, e é da União. Ela tem autonomia administrativa, tem autonomia financeira, então ela vai se virar. Mas se ela começar a agir fora do que foi estabelecido como finalidade dela, a administração direta ela pode intervir. E aí a gente vai estudar essas formas de intervenção através de uma coisa chamada controle finalístico. Quando isso ocorre dentro de um ministério, o Ministério da Educação, por exemplo, ele começa a acompanhar a prestação de serviço de uma entidade autorizada por ele, e essa entidade, que recebe uma portaria autorizativa, começa a agir contra ou fora daqueles padrões estabelecidos. O que ela faz? Desautoriza. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Tá? É a administração direta, através do seu ministério, então é desconcentração, que está controlando esse subordinado, esse prestador de serviço. O nome aqui não vai ser controle finalístico, porque eu tenho ministério, então o nome vai ser supervisão ministerial. Então, quando eu tenho, só para você poder entender bem, o que é controle finalístico? É quando a administração direta, ela observa se a finalidade da administração direta está sendo atendida. Se tiver, beleza, se não tiver, ela vai atrapalhar, ela vai intervir. Eu não posso mandar, mas eu posso intervir quando ela começa a fazer o que não deveria. É aquela história que está mijando fora da bacia, eu vou começar a tomar conta de você. Quando você está no âmbito do ministério, quando você está no âmbito de desconcentração, aí essa intervenção se dá através do que a gente chama de supervisão ministerial. Ambos são formas de controle, lembra do princípio do controle? Ambos são métodos de controle, ambas são formas de controle que você tem sobre esse cara. Então, por mais que você tenha essa visão, principalmente aqui no controle finalístico, né, de que não há subordinação e hierarquia, toma cuidado que isso não impede, por isso que há vinculação, não impede que o detentor original intervenha na prestação de serviço da atividade pública, tá?
Já falamos bastante coisa, né? Bastante informação. Digere aí com calma. Recebe. Pô, o bom de fazer curso é isso, né? Eu posso disponibilizar para você o tempo todo. Então, teve dificuldade, volta, dá uma analisada aí. Vamos junto, vamos devagar. Próxima aula a gente começa a trabalhar cada um desses entes da administração direta e indireta para você poder ir bem para a prova. Tranquilo? Então, até o próximo vídeo. Abraço.